Oi pessoal, essa semana eu tô aqui pra atualizar vocês sobre o progresso feito no Animal Way essa semana. Como o título tá falando, a gente finalmente conseguiu terminar a nossa mecânica de construção e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês como ela funciona, por que eu escolhi que ela fosse assim e quais outras alternativas existem. Então bora lá! Vamos começar primeiro falando sobre métodos de construção. Se você já jogou jogos do tipo igual o meu, como Farm Like, Stardew Valley, The Sims, Minecraft, você notou que tem vários tipos de construções diferentes. Tem várias maneiras diferentes de você construir alguma coisa. E alguma delas é construção pré-determinada, como por exemplo o Stardew Valley, que todas as construções dele são pré-determinadas e você só tem escolha com o que tem dentro dela, ou do tamanho dos cômodos. Construções livres, como em The Sims e Minecraft, em que você controla a construção tanto para cima, tanto para baixo, quanto para os lados. Porém, dentro da construção livre, tem a construção que é verdadeiramente livre, que no caso é o Minecraft, você realmente faz o que você quiser, e tem a semi-livre, que no caso é o The Sims, que você faz o que você quiser, você constrói a casa como você quiser, só que dentro das limitações impostas pelo jogo. Ou seja, 3 tamanhos de parede, só pode parede em certas direções, em certos lugares, as cores das paredes são pré-determinadas, são coisas que o jogo te dá essas limitações, mas você ainda é livre para construir dentro delas, que é o contrário de Stardew Valley. O jogo te dá um sprite pronto, você coloca onde você quiser e você é livre para decorar esse espaço que ele te deu. Agora que você já sabe sobre os métodos de construções existentes, eu vou te falar sobre qual deles eu escolhi pro Animal Way. Pro Animal Way, eu queria que você tivesse mais liberdade do que Stardew Valley, porém, não dava pra você ter toda a liberdade que você tem em Minecraft. Então eu escolhi o meio termo, que seria algo parecido com o The Sims. Eu dou pro player a liberdade dele construir as paredes como ele quiser, ele pode construir uma casa de qualquer formato, só que eu ainda decido aonde que as paredes vão ficar e quais as cores disponíveis você tem para elas. Eu pretendo no futuro trazer uma liberdade maior para o player, por exemplo, ele escolher quantos andares a casa dele vai ter, quais as cores das paredes, poder escolher os mais mínimos detalhes, mas por agora a mecânica base ele pode escolher o tamanho da casa, qual tipo de madeira a casa vai ser feita. Essas são as limitações que eu impus para que ele possa ter a liberdade dele. Agora, para falar um pouco sobre como eu implementei isso, eu vou para a Godot. Aqui na Godot, vocês podem ver que, para implementar, a primeira coisa que eu fiz foi criar um tileset de construções. O que isso quer dizer? Esse tileset, ele vai manter tracking de onde eu tenho construções no meu mundo. Onde elas estão, quantos tiles tem nelas e coisas desse tipo. Com base nesse tileset, eu vou spawnar as minhas paredes. Ou seja, aonde é para ter uma parede de canto, eu vou spawnar uma cena de uma parede de canto. Aonde é para ter uma parede superior, eu vou spawnar uma cena de uma parede superior e por aí vai. O meu código faz controle de qual a cor dessas paredes, qual o tipo dessas paredes e qual a posição que elas estão. E se tem uma porta ou uma janela nelas. Basicamente, eu armazeno essas informações e toda vez que o player coloca um bloco novo de parede ou constrói uma casa nova, eu checo se as minhas antigas construções foram afetadas por essa nova construção. Se sim, eu vou atualizar a construção que foi afetada. Se não, eu vou deixar as outras construções quietas e vou só fazer a nova construção que o player construiu. É meio confuso chamando elas de construções, mas é porque nem todas elas vão ser casas. Talvez o player queira fazer um armazém, talvez ele queira fazer uma base longe da casa dele e coisas desse tipo. Então, para facilitar, eu vou chamar tudo de construção. Uma dúvida que surgiu no meu chat enquanto eu estava fazendo as construções é: por que eu fiz uma cena para cada parede? Sendo que eu poderia ter feito uma cena só com todos os sprites das paredes. Isso é porque, na versão da Godot que eu estou, que é a 3.5, atribuir colisões diferentes para uma parede é uma tarefa um pouco complicada e ela pode bugar de uma maneira muito fácil. Na 4.2 eles já deram umas mudanças nesse sistema, você já consegue colocar várias colisões de formatos diferentes no mesmo objeto, porém na 3.5 isso tende a bugar, então para evitar o bug e para poder lançar a minha demo o quanto
falado antes, eu preferi fazer uma cena para cada parede possível. A única coisa diferenciada é que eu fiz somente uma sequência de cenas. Para mudar as cores dessas cenas, eu só preciso mudar qual tileset eles estão se referindo na cena que eu coloquei. E isso eu faço nessa função aqui que vocês estão vendo na tela, a Set Color. Eu falo qual cor que eu quero a parede e ele muda o sprite sheet que ele está usando para aquela parede, sem afetar as outras. Agora, falando um pouco da customização das casas. No momento, você não consegue customizar muita coisa. Você pode fazer uma casa de 3 cores, uma casa escura, uma casa normal e uma casa clara. No futuro, eu pretendo colocar mais personalização nas casas para que você consiga pintar o teto, as paredes, o chão e deixar tudo realmente da cor que você quiser, misturar as madeiras e coisas assim. Porém, para demo de dezembro, eu pretendo lançar ele só desse jeito mesmo. Paredes e janelas são customizáveis, você pode colocar elas das cores disponíveis no jogo, a cor que você quiser, e também fazer de qualquer uma das 3 madeiras disponíveis. Dentro da casa, você pode posicionar qualquer um dos itens de decoração que a gente já tinha no jogo e eu pretendo colocar mais alguns itens de decorações especializados para a casa. Por exemplo, tapete, mesa, cadeira e coisas desse tipo, para que o jogador realmente possa ter liberdade de fazer aquela casa um lar. Agora que a gente já falou da feature que a gente colocou, vamos falar da próxima. A próxima feature que eu pretendo colocar no jogo é a mecânica de pesca. Sim, em um jogo farm-like não pode faltar a mecânica de pesca, e eu sei o tanto que vocês estão sentindo falta dela, nas lives vivem me cobrando. Então a próxima é a pesca. Eu pretendo fazer ela parecida com a mecânica de Roots of Pacha, então se você não conhece, tá aqui na tela agora para você ver, porém um pouco mais diferenciado. Se você quiser acompanhar essa programação da mecânica, basta me seguir na Twitch, que eu faço live segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, a partir das 7 horas. E é isso aí! Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que aqui sai vídeo toda semana, seja sobre o Animal Way, sobre a Godot ou sobre a vida de uma game designer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de deixar a sua opinião sobre o jogo e sobre essa nova feature que a gente adicionou ali nos comentários, ok? É isso aí! Bye!